Fala pessoal, estou num lugar aqui nos Estados Unidos que fica tão distante da linha do Equador quanto Buenos Aires. Muitas pessoas sabem, né, que em Buenos Aires não neva assim, e aqui está um inverno daqueles, temperatura abaixo de zero comumente, e eu estou aqui para falar um pouquinho de aquecimento global. Só está aqui na cidade de Eldorado, para ter noção, né? Quando você vê de perto, é muito mais impactante. Olha isso aqui. E olha que a água já baixou, já falaram que já baixou pelo menos 1,5 m, já está chovendo de novo agora. Finalmente o sul do Brasil está acordando sobre o bolsonarismo. Dados mostram que a tragédia no Rio Grande do Sul levou o estado bem mais para a esquerda. Mas antes de continuar, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que considere inscrever-se no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. Eduardo Bolsonaro pilotando o jet ski no Rio Grande do Sul ficou feio. E quem está dizendo isso é um site de direita, o tal Poder 360, um site bem à direita. E dizendo, usuários compararam o deputado ao piloto Rubens Barrichello por demora a ir ao estado. O deputado compartilhou um vídeo em Eldorado do Sul, a cidade mais afetada pela enchente. E ele foi criticado nas redes depois de compartilhar na quinta-feira esse vídeo que você viu. Aqui algumas considerações sobre ele nas redes. Como é bom ter um deputado atuante, diz aqui, ajudar no resgate de pessoas no alagamento das cidades no Rio Grande do Sul, esperar todo mundo ser salvo e depois ir passear de jet ski gravando o que a mídia está escondendo, que não está escondendo nada, né? Como é que a mídia pode estar escondendo que está acontecendo essa enchente se passa todo dia na televisão? Aqui a comparação com o Rubinho Barrichello, né? Outro aqui, no momento mais crucial da tragédia, priorizou ir passear nos Estados Unidos para mentir sobre o Brasil e lamber as botas do Musk. 2 semanas depois, dá as caras no Rio Grande do Sul, claramente por questões de marketing e like. Valeu, Eduardo Barrichello. Mas depois de tentar, sem sucesso, obter parceria dos Estados Unidos para atacar a democracia brasileira, foi passear de jet ski no Sul. Surfista de tragédia, isso é que esse Paul diminuto é. Engraçado, você imitando seu pai, só que de forma diferente. Teu pai estava andando de jet ski e iate longe de uma enchente quando era presidente. E você foi até a enchente para mentir e se aproveitar para fazer palanque político. Aqui é só ataques a ele, né? Em resumo, foi passear de jet ski e pedir likes com a miséria alheia. Socorreu quantas pessoas ou só apareceu para dar a lacrada eleitoreira? Parabéns, chegou 2 semanas depois que todo mundo já mostrou isso, né? E aí você vê uma matéria que não fica em qualquer lugar, está na Veja, né? A Veja eternamente antipetista. A grande diferença entre Lula e Bolsonaro na tragédia do Rio Grande do Sul. Veja só, a extrema-direita brasileira tentando manter o clima odioso da polarização e aí faz uma comparação entre as posturas do Lula e do Bolsonaro diante dessa tragédia. Mas é aqui nessa matéria que dá para ver melhor o que é que está acontecendo. Tragédia no Rio Grande do Sul vira mote para cobrar agenda verde do Congresso. Estado agrícola de maioria bolsonarista e com 90% de suas cidades atingidas pela maior enchente da história. Na visão de parlamentares de esquerda, cheia no Rio Grande do Sul, tem fatos e contradições suficientes para diminuir a força da bancada ruralista. Os parlamentares consideram que ficou difícil manter o discurso negacionista sobre mudanças climáticas, como esse que você viu do Eduardo Bolsonaro agora no início do vídeo. Para eles, está provado que o agronegócio desequilibra o meio ambiente
provoca enchentes e secas e as propostas defendidas pela bancada ruralista são danosas. O senador Paulo Paim acredita que a consequência será a sociedade pressionar pela pauta verde. Presidente de uma comissão que trata do socorro ao Rio Grande do Sul, o parlamentar vai reunir projetos que tratam da questão climática. Ele ressaltou que houve uma sucessão de cheias desde setembro do ano passado. Acho que chega aqui, Senado, a pressão. A sociedade vai começar a se mobilizar. Esse clamor por respostas levaria ao enfraquecimento da bancada ruralista. E então aí você vê que os direitistas já estão sentindo o golpe. Diz um aqui no Estadão, né, o jornal mais direitista do Brasil, o grande jornal mais direitista do Brasil. Diz o articulista: não há contradição em defender Estado enxuto e pedir auxílio na calamidade. E, na verdade, quando alguém diz que não há contradição, é porque há contradição. E a contradição é muito grande, porque a direita não quer que o Estado atue, que é um Estado mínimo e tal, mas quando o problema aparece, é o Estado que vem salvar as pessoas. E a chuva no Rio Grande do Sul fez com que o debate das fake news ultrapassasse os posts denunciando a tragédia, tentando lacrar, falando que o governo não estava atuando. Começou a direita a fazer essa discussão de que o governo estava paralisado e tal. Aí o governo começou a bombar o debate de fake news, de que estavam mentindo e tal, e agora levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que a disputa por veracidade de informações superou o impacto da tragédia. Né? Então é muito bom que isso esteja acontecendo, porque ao falar que a mentira está proliferando, que as fake news estão proliferando, as pessoas vão passar a tomar cuidado com aquilo que leem. E você vê que é tão claro, mas tão claro, que o bolsonarismo está sendo afetado, que a aprovação de Lula no sul do país, olha, não é nem só em Porto Alegre, é no sul inteiro, a região onde ele tinha pior aprovação. A aprovação dele no sul subiu 11 pontos e atingiu 59%, ou seja, agora a maioria do sul do país aprova o Lula. Não é pouca coisa, foram ouvidas 2.029 pessoas pessoalmente entre os dias 10 e 14 de agosto e a margem de erro é só de 2 pontos percentuais, 59% de aprovação. Veja, ele tinha menos da metade, agora ele tem bem mais da metade de aprovação. Bom, aqui o Paulo Pimenta já reconhece a divergência com o Eduardo Leite, não é? Infelizmente não tem muito o que fazer, porque o Eduardo Leite ele é o grande responsável pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, apesar dele estar aí abraçando Lula e tal, mas ele acabou com com cerca de 500 normas ambientais para atender o agronegócio, o empresariado lá no Sul, e agora ele diz que acabou com essas regras, que não investiu no combate às enchentes. Ele deu essa declaração, saiu hoje agora na imprensa, ele deu essa declaração porque ele diz que não tinha verba, por causa da questão fiscal, se ele investisse contra a enchente, não está tendo que investir muito mais agora? Não era melhor ter investido antes? Ia investir muito menos, né? E aqui você veja que o ministro Paulo Pimenta, que assumiu o Ministério Extraordinário da enchente lá no Sul, deixou claro que ele e o governador gaúcho têm diferenças com relação ao planejamento para atender a população. Esse Eduardo Leite ele devia ficar bem quietinho aí e tentar passar batido, porque se ele começar a criar caso, alguém pode decidir investigar a participação dele nessa tragédia. O TSE deve decidir o futuro de Sérgio Moro desta semana. A Justiça Eleitoral vai analisar os recursos do PL e do PT e há uma perspectiva de salvarem o Moro. E na verdade tudo isso começou pelo seguinte, porque o próprio Lula
né? O Lula é alguém que não tem rancor. A questão é essa, o Lula não tem rancor, eu conheço o Lula, posso dizer para vocês, ele não tem rancor, ele não quer saber do passado, ele quer saber o seguinte: é bom para o país que o Sérgio Moro saia e eles coloquem alguém muito mais radical com ele, que vai vir para o Senado vitaminado pelas urnas, causando. Lula está pensando no governo dele e não em vingança. A disputa entre Bolsonaro e Valdemar em São Paulo motivou a resolução da lei do silêncio no PL. O que acontece? O Valdemar Costa Neto quer, obviamente, eleger o máximo de candidatos do partido dele, e o Bolsonaro quer eleger o máximo de gente que o apoia, seja ou não do PL. E aí produziu-se a briga entre esses dois. Metade dos paulistanos acredita que a segurança pública piorou em São Paulo, indica a pesquisa. De acordo com o Instituto Travessia, em levantamento exclusivo para o jornal Globo, a percepção dos moradores da capital é de aumento da região da Cracolândia. E é mesmo. Veja, minha amiga, meu amigo, o que acontece? Eu não vou falar tanto sobre essa pesquisa, já está dito aí o que fala a pesquisa, e eu vou falar mais rapidamente para você sobre a política e segurança do Tarcísio, que é a violência policial. Basicamente é tentar intimidar, o que sempre foi feito no Brasil inteiro, mas muito aqui em São Paulo, pelo Maluf, por vários governadores, pelo Fleury, muitos governadores de São Paulo tentaram ir nessa linha de intimidar os bandidos, não é? E na verdade não vai intimidar ninguém, porque grande parte dos bandidos é gente que não tinha outra opção na vida, quer dizer, tinha, mas não tinha cabeça, não tinha uma família para orientar e foi para o crime. Não adianta tentar intimidar bandido. Quem vira bandido num país como esse, que tem a maior violência policial do mundo, é porque está disposto a matar ou morrer. Bom, o Tarcísio diz que as pesquisas que testam seu nome contra Lula, o discurso oficial dele, que apareceu bem na pesquisa, claro, apoiado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro transfere os votos em boa parte, assim como o Lula transferiu boa parte dos votos para Haddad. Vai ser suficiente? Provavelmente não, porque o Tarcísio não é o Bolsonaro, assim como o Haddad não era o Lula. Seja como for, o Tarcísio está de olho nessas pesquisas, ele fala que vai continuar governando o Rio Grande do Sul, mas se o cavalo passar selado, ele monta. E uma deputada bolsonarista, aquela da estética nazista, né, que usa aquela guirlanda, ela é lá de Santa Catarina, e ela usa essa guirlanda de flores na cabeça, que era como as mulheres do regime nazista se vestiam, né? Elas se vestiam assim, e ela faz isso para dizer, sou nazista mesmo, e daí? Seja como for, ela quer que o STF não tenha mais o mesmo juiz como Moraes, relator e que investiga tal e vai julgar. Ela quer que um ministro investigue e esse que investiga não participe do julgamento. Bom, por fim, vamos ver uma cena aqui que ilustra muito bem o que é o bolsonarismo. Vamos lá. Bolsonaro é uma criança especial de Tangará da Serra. Só manda um abraço para ele, Bolsonaro. E Bolsonaro, criança especial de Tangará, só manda um abraço para ele, o Ronei. Ele é especial. Bolsonaro. Nossa, eu ouvi aí ele dizendo, eu tô me lixando para ele. Seja como for, o bolsonarismo é isso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.